e vão se declinando, 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 até que o pior aconteça. É neste mesmo espírito que Paulo encerra falando sobre isso. Então vamos para Romanos capítulo 8, apenas do verso 31 ao verso 39. Abra a sua Bíblia comigo, se você puder, por favor, e vamos juntos. Esta é uma das declarações que o missionário Manuel de Melo falava com muita propriedade, não é? Mas agora a gente começa a relembrar a essência da expressão disso, não é? Quando Paulo fala de nós agora somos adotados, filhos da adoção em Cristo, está se referindo literalmente ao que Jesus fez por nós e no conceito do que significava adoção na cabeça do romano. Cabeça do romano, os da adoção tinham um valor até um pouco maior do que os filhos naturais, porque houve um ato voluntário, uma declaração pública sobre isso. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, declaração de liberdade aqui, de medo. Paulo está dizendo que não há nenhuma condenação. Está falando isso dentro de um contexto que eu acabei de relatar para vocês, o que estava sobre a mente, os olhares e sobre o público de Roma. E ele começa dizendo que não existe condenação, porque aquela condenação que antes nós tínhamos do pecado, e todo o princípio vem disso aí, desta declaração também de Paulo falando com eles, porque eles se convertem, e por se converter eles são condenados, são tidos como rebeldes, são tidos como alguém que passa a ser a escória. Mas tudo isso trabalha na cabeça dos irmãos de Roma, Paulo dizendo o seguinte: olha, esse medo que estão colocando sobre vocês, e não esqueçam, irmãos, que quando Paulo está escrevendo essa carta, não é que ele está de longe tendo ciência de um ou outro fato. Estão matando os crentes, estão torturando. Houve casos de extrema violência antes da pessoa morrer. Paulo tem lúcida compreensão do que ele está falando. E ele começa dizendo para um povo, e isso nos comunica nesta noite, que não existe condenação. Qual o motivo que uma pessoa convertida a Cristo, ela não pode mais ser condenada pelos seus pecados, porque ela compartilha agora em Cristo da retidão em Deus. Antes eu não tinha, antes eu não era, eu não tinha discernimento dos meus erros, das minhas falhas, das minhas mancadas, de tanta coisa que não nos convém lembrar.
porque o próprio Deus não se lembra mais. E não são poucas as vezes que alguns de nós são afrontados na mente. Na mente. Você não pode fazer isso. Você não deve estar lá. Olha o seu passado. Olha o que você foi. Isso que você fez foi muito grave. Por mais que ainda tivéssemos conhecimento da verdade, e mesmo assim tenhamos errado, mas agora arrependidos e restaurados no Senhor, o próprio Senhor, esta condenação que até então pairava sobre a nossa vida, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, irmãos, não são poucos os cristãos que vivem refém de coisas lá de trás. E se a gente não tomar cuidado com isso, isso nos leva para uma depressão, nos leva para uma angústia. E não são poucos aqueles que se perdem na fé. Não são poucos. Paulo começa dizendo para aqueles amados que quando unidos eles foram com Deus, qualquer outra coisa que viesse sobre eles de condenação não afeta mais o estilo de vida, a prática de vida. E não está dizendo aqui que nós não falharíamos, já tratamos sobre isso na primeira noite. Ele está dizendo exatamente que a lei do pecado, que antes imperava e nos levava para a condenação, ela não nos toca mais. Não há quem não peque, não há quem não fale, nós já sabemos disso, mas não cabe, não está aqui Paulo afirmando, pequem à vontade, façam à vontade, não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que todo e qualquer tipo de condenação ao campo humano não significa absolutamente nada diante do perdão que Deus nos deu lá na cruz do Calvário. Isso é mais importante que tudo. Isso é mais importante do que uma condenação até humana. É mais importante do que uma sentença por algo que eu possa ter feito e fui levado à justiça e fui condenado. Ainda que fiz consciente ou inconsciente, culposo ou dolosamente. A Bíblia diz, Paulo afirma que o poder do perdão de Deus sobre as nossas vidas, ele nos tira a condenação que antes nós estávamos por esse caminho. E na cabeça daqueles irmãos que estão vivendo aflitos, a coisa não era tão simples assim. Por isso que o Espírito Santo enche o coração de Paulo. E esse tratado especial que Paulo tem para com os irmãos, ele fala no último tópico dessas 4 liberdades, que nós estamos livres do medo. Eu já tive muitas experiências de pessoas que viveram momentos de angústia, até antes de morrer, perguntando, pastor, será que Deus me perdoou mesmo? Pastor, será que eu vou ter uma chance com Deus mesmo? São situações que nós tratamos na vida, irmãos, que ou nós entendemos e aceitamos e recebemos a graça, porque a graça não nos cobra nada. Nenhum ser humano da face da terra, todos nós sabemos que merecia o perdão, merecia o sacrifício de Cristo na cruz. Mas é a graça. Outro dia, não vou citar o nome desse infeliz, que não vale a pena, mas um camarada aí que está em alta na mídia, que gosta de fazer filmes ridicularizando a Bíblia e Jesus, ele diz que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele desacredita nela. É uma pena, porque quando nós lemos um texto como esse, Paulo dizendo que nenhuma condenação há, eu fico imaginando como as pessoas desprezam o amor de Deus. E aí você talvez me pergunte, não sei se a sua cabeça é assim, mas às vezes dá um nó na minha. Mas eu prefiro ficar com ela. Como é que pode um camarada que gasta uma vida inteira falando mal de Jesus, falando mal da Bíblia, e um dia se converte? E como é que fica as suas declarações? Fica exatamente nisso aqui, meu irmão. Aquilo que ele fez, aquilo que ele praticou, ele se arrependeu, se consertou. O Senhor Deus lança no mar do esquecimento. Não vamos esquecer da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é outra coisa. Mas o que Paulo está dizendo aqui é aquele medo de uma condenação que já estava declarada sobre eles.
Ele está dizendo que, ao invés de se preocuparem com isso, devemos nos regozijar no Senhor. Porque aquilo que nos levava para o inferno, aquilo que nos levava para a perdição eterna, isso não nos toca mais. E ele diz que não há nenhuma obrigação. Nós não temos mais um vínculo com o pecado que diz, mas você foi uma prostituta. Você foi um traficante. Imagine quantas coisas que às vezes a consciência ou pessoas nos lançam no rosto. E às vezes ficamos assim. Mas isso é que é viver na fé e tomar posse da palavra. Eu não devo mais nada para o pecado, ainda que eu tivesse feito erroneamente, consciente. Eu me arrependi, me consertei com Deus. Entenda, irmãos, que conserto não é hábito do dia seguinte. Que consertar com Deus não é brincar com a misericórdia de Deus. Consertar com Deus não é ficar, Deus, o Senhor entende, eu sou carne, eu fiz, mas amanhã eu mudo. Não é isso que está falando. Também está escrito na palavra para não tentar ao Senhor teu Deus, porque isso também é errado. Mas desde o momento em que nós recebemos o Espírito Santo, nós somos capacitados para vencer e a viver na plenitude do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu respeito, cada um de vocês tem a sua profissão. Eu tive a minha durante 31 anos. E muitas das vezes a pergunta que vinham para mim era assim, você não tem medo de morrer? Eu disse, medo não. Eu tenho mais receio de ser alvejado e ficar vegetando em cima de uma cama. Isso para mim é algo que me deixa um pouco preocupado. Mas como assim você não tem medo? Eu falo, cara, de verdade, eu não tenho, mas isso me traz uma obrigação de andar mais perto de Deus. Perdi alguns colegas cristãos que num tiroteio foram alvejados e morreram. E muitas das vezes não vai dar tempo de ficar ainda orando e buscando algumas coisas. Mas o medo da nossa vida, nesse sentido, não. O que nós temos que fazer de bom para Deus, façamos hoje. Os concertos, as alianças, as reparações, para que este tipo de coisa não fique na nossa cabeça. E se a gente for morrer amanhã? Irmão, se a gente for morrer amanhã, como é que está hoje? Será que algum de nós aqui pode, nesse tempo tão terrível de pandemia, ter a expectativa de que não vai? Tem gente dizendo que quem não pegou Covid, todo mundo vai pegar. Bom, se todo mundo for pegar, não sei, mas a verdade é que essa possibilidade existe. E eu preciso estar com a minha fé inabalável no Senhor, é ponto. Se Deus entender que este é o momento, que esta for a causa, que eu vou. Agora, viver debaixo de uma escravidão mental, por um ato lá de trás, por um erro, e eu estou falando aqui com vocês, mas coisas que às vezes a gente se encontra no dia a dia, no pastoreio. Pessoas têm que se limpar, colocando para fora as coisas que muitas vezes fez sendo crente. A palavra do Senhor nos garante nesta noite que nós não precisamos ter medo, mas devemos nos consertar e acreditar naquilo que Deus colocou para nós, que é a liberdade. É verdade, o próprio Paulo disse assim, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal era involuntário. Mas isso não nos traz o direito de ficar no hábito de praticar o mal. Porque pode ser numa dessas que Deus fala, o seu dia final é hoje. E aí eu vou ter que prestar algumas contas. E mais do que isso, nós estamos falando desde o início que o crente não entra em condenação. Mas falamos que ele vive no Espírito. Então ele não entra. Mas quem vive na carne não vive no Espírito. E aí a coisa é clara. É uma dicotomia total. É isso aqui, ó. Você viveu na carne, mas você viveu na carne, você não viveu no Espírito. A carne reinava na sua vida. Como que eu quero justificar algumas coisas na minha vida se eu sabia o que tinha que viver e não vivi? Pois exatamente desde o início que Paulo está dizendo, não reina mais em nós o velho homem, mas o Espírito de Deus. Não precisamos temer o passado, o presente, nem o futuro, pois estamos seguros do amor de Cristo.
Paulo traz 5 argumentações finais, do verso 31 em diante, para provar que o cristão não precisa ter medo. Primeiro, ele fala que Deus é por nós. O Pai é por nós e provou esse fato quando entregou o seu Filho. Diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, meus amados irmãos, o que eu posso temer se eu tenho Deus sobre a minha vida? Que dia foi da história que Deus perdeu uma batalha? O que pode tocar na minha vida? O que pode ser nocivo sobre mim quando eu tenho Deus sobre a minha vida? Entende que há uma questão muito própria e ímpar nisso aí, que é a questão de eu entender que eu não posso ficar brincando de ser crente. Isso aqui serve para mim, esta parte não serve para mim. Isto aqui para mim aplica-se, isso aqui para mim não se aplica. A cruz não foi uma brincadeira. O amor de Deus não foi uma brincadeira. Veja o que a Bíblia diz, que Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que nem o seu Filho poupou, mas antes ele entregou por nós. Isto Paulo está dizendo que o primeiro argumento que nós temos para não viver uma vida de temor, não é temor a Deus, é temor de medo, é que Deus está no controle de tudo, nada foge do controle, e que Ele é por nós. Mas é bem provável, você vai ver, que às vezes nós vamos passar por algumas dificuldades, mas isso não invalida a soberania de Deus e o agir de Deus, e muito menos aquilo que Ele permite que nós venhamos a passar. Poxa, como é que a gente olha e vê Deus trabalhando na história, permitindo que os cristãos ali fossem torturados e mortos? Ele se colocou na posição, Ele deu a chance, e as coisas com Deus não funcionam na imposição. Quem o recebe se submete. Quem o recebe, a Ele e por Ele vive. Veja o que ele diz no verso 34. Que além do Pai nos amar, o Filho também é por nós. Olha comigo o verso 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A primeira das garantias que nós temos nesses argumentos finais de Paulo é que nós não tememos porque temos um Deus que cuida, que entregou o seu Filho. E ele diz que o Filho também se submeteu, e foi Ele quem morreu e até ressuscitou. E que mais do que isso, olha o final do verso 34. Ele hoje intercede por nós. Terceiro, o Espírito é por nós. O verso 26 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Qual é a certeza primária que nós temos diante disso que Paulo está dizendo na sua argumentação? Eu tenho Pai, eu tenho Filho e eu tenho o Espírito Santo que demonstra o agir sobre a minha vida. E nós olhamos aqui e vemos que no finzinho do verso 26, o Espírito Santo intercede por nós naqueles momentos e instantes da nossa vida em que nós estamos sem expressão de palavra, coração está rasgado, estamos destruídos. O Espírito Santo consegue pegar o gemido da nossa alma e apresenta diante de Deus. Olha como que Ele está. Falando sobre isso, alguém pode imaginar: pois é, pastor, mas diante das lutas dessa vida, pois é, mas nós não vamos ficar aqui. O que Jesus garantiu para nós não foi uma morada nesta terra, mas foi a morada na eternidade. E só que tem um caminho, irmão. Imaginemos uma ponte. Para se chegar até lá, é necessário que passemos por Cristo. E a garantia que quando passamos por Cristo, é o que Paulo escreve aqui, e que tanto o Pai nos ama de tal forma que entregou o Filho, e o Filho se submeteu e morreu por nós e se intercede por nós. E o Espírito Santo também
com uma condição de pegar o que estamos vivendo e leva diante de Deus. Além de Jesus, nós temos também o Espírito. E ele diz no verso de número 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é por nós em sua pessoa. Ele age a nosso favor. Mas olhe para um fato interessante. Também Ele é providência nas nossas vidas. Nos momentos mais difíceis, por mais terríveis que sejam, o Senhor sempre providencia o escape para os seus filhos. Não estou falando de escape físico. Nenhum de nós ignora que a angústia e a depressão têm levado algumas pessoas para a morte. E leva, irmãos, e leva. Conversava ontem com o pastor Renato de Dracena. E a cidade de Dracena está vivendo um colapso na área da saúde. Tem morrido pastores, tem morrido cristãos, não cristãos. Ele disse, pastor, o suicídio aqui está tão forte que outro dia entrou uma pessoa dentro da igreja com uma arma para tirar a vida. E foi necessário que a igreja clamasse naquele momento. E aquela pessoa era um empresário, era um funcionário público, que vivendo por todas as condições que estava vivendo, achava que não tinha mais saída, que não tinha mais jeito. E foi mediante a palavra que fora ministrada sobre ele, que o Senhor lhe deu o livramento naquela noite. Consegue imaginar, irmão, alguém entrando dentro da igreja e disparar uma arma na sua cabeça, na própria cabeça? A palavra de Deus nos fala, e Paulo está dizendo aqui, que na nossa vida, olhe bem, a pandemia tem matado pessoas, é um fato. Mas tem trazido muita gente para perto de Deus. Muita gente que estava longe de Deus, muita gente que estava sem conhecer a Deus, tem procurado se aproximar dele. Ao olhar para esse texto que Paulo escreve, eu não sei se você compreende, mas algumas lutas da nossa vida nos melhoraram como pessoas, nos trouxeram uma visão diferente da vida, da fé, nos trouxeram uma compreensão maior do que a perdão, de graça. Para a sociedade, muitos de nós não têm valor mais, não presta, não serve. A sociedade, a vida, o mundão sugou tudo, levou tudo, mas nem assim Deus nos desampara, continua nos amando da mesma maneira. E a gente olha às vezes para algumas situações em que alguém perde tudo. Esse é o meu exemplo. Alguém que perde tudo. E é através desse ato que muitas das vezes ele vem a se aproximar de Deus. Como é importante a gente às vezes entender que as lutas não são para nos destruir, mas servem também para nos levantar e melhorar como pessoas, como cristãos. Quantas das vezes algumas coisas na nossa vida são ídolos? Estávamos vivendo uma vida talvez de religiosidade, entrando e saindo. Mas se não fosse aquela luta, aquela provação, talvez a gente se perdesse na vida, perdesse na fé. E Paulo está escrevendo que de tal maneira Deus nos ama, que até mesmo nas lutas e provações que vêm, elas têm o seu propósito. Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ao olharmos para essa declaração, nós começamos a compreender o quanto das vezes nós não entendemos por que Deus está permitindo algumas coisas hoje na nossa vida. A Bíblia dá uma resposta para nós dizendo que todas as coisas cooperam e tem o seu propósito, e Deus tem a sua razão porque tem feito isso. E observe que Deus providencia o escape. Observe que Deus traz o auxílio. Deus não falta. A gente está vivendo um tempo da graça, um tempo maravilhoso. Mas nós já sabemos que alguns dos nossos irmãos passaram por grande constrangimento por ser cristão. Muita gente morreu por causa disso. E, no entanto,
a morte dessas pessoas trouxe para outros um despertar. Nós ouvimos há uns 5 anos atrás, quem não se lembra, na região do Oriente Médio, as perseguições aos cristãos no Egito e na região ao lado. E chegou-nos a notícia e pedido de oração por essas pessoas, e nós oramos. Mas quando conversamos com alguns missionários que estavam em campo, ele disse: pastor, está acontecendo um negócio tão extraordinário aqui, que enquanto a mídia está divulgando a morte dos cristãos, estão morrendo mesmo, cada cristão que morre, se converte 4 ou 5 não cristãos. Cada missionário que estava sendo torturado e morria naquelas questões ali, a igreja estava crescendo mais, porque a morte daqueles homens trouxe salvação para outros. Então a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos por quê, e até nos comportamos de uma maneira não correta diante das lutas, mas Deus sabe por quê e tem o seu propósito. Paulo diz que Cristo morreu por nós. Verso 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Segundo nós éramos, antes de Cristo, condenados. E quem entende bem esse conceito de adoção, imagine alguém que é colocado numa creche ou abandonado e não tem um pingo de esperança de um lar, de um nome, ou até mesmo de uma herança. Assim estávamos destinados na vida espiritual. Volto a dizer, não merecíamos. Mas a partir de Cristo do amor, nós recebemos a adoção. Agora nós temos uma herança em Cristo Jesus. Não somos mais bastardos. Também não somos filhos da perdição. Nós não somos alguém que não sabe para onde vai, o que será da vida. E Paulo está dizendo no verso 32, se Deus, Ele mesmo, seu próprio Filho, entregou por nós, o que será das demais coisas que precisamos? Ele não vai dar. Irmão, nós olhamos aqui para as irmãs que têm filhos. Mexa com tudo, mas não mexa com o filho delas. Olha que coisa profunda que Paulo está dizendo. Aquele que entregou o máximo, aquele que colocou o filho dele para morrer por nós, o que mais ele pode fazer? Será que tem alguma coisa difícil para Deus que ele não pode fazer? Não existe, irmão. Aquele que pode no máximo, pode no mínimo. Não é uma questão simplesmente de eu achar que o meu problema, que a minha luta, não, olhe com outro olhar. Deus nos amou de tal forma e de tal maneira que abrir uma porta, passar por uma enfermidade, atravessar uma circunstância é nada. Porque o máximo de prova de amor Ele já deu. Por mais que eu esteja agora vivendo um momento talvez limitado, e nós estamos vivendo esse momento limitado, de ir e vir, de tocar, de abraçar e de tanta coisa, Paulo está dizendo, e ele diz na parte final do verso 32, Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? Por isso, por que ficarmos aflitos? Por que perdemos o sono? Por que perdemos o ânimo de vida por um momento da nossa história? Por um momento que estamos passando. Nós temos liberdade em Cristo, isso não nos toca, porque aquilo que Deus já entregou para nós é muito maior do que o momento que nós estamos vivendo agora. Entenda isso, irmãos. Eu olho para algumas experiências da vida, Deus nos livre de passá-las. Deus nos livre. Mas imagine tendo que amputar uma perna, ficarmos cegos. Imagine algumas coisas que a gente não quer nem caminhar por aí, que são coisas que realmente podem nos trazer algum tipo de sentimento no coração, algumas tristezas.
Deixa eu te dizer uma coisa, o que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso nós vamos com uma perna, 2 braços ou um só, e tantas coisas mais, isso passa, isso fica. Quantas pessoas em suas vaidades abandonam a Deus, largam a fé, abandonam os princípios, porque não suportam viver o momento. Quantas pessoas nós conhecemos que pelas suas experiências e o que elas viveram, salvaram a muitos. Nós às vezes ficamos tão ansiosos, e agora é um desses momentos. Agora há pouco, fui comprar umas coisas para consertar lá em casa, o eletricista consertar. E conversando com um funcionário antigo, ele disse como é que estão as coisas? Ele disse, está difícil, Kleber, está difícil. Você está vendo as prateleiras, ó? Mercadoria não chega. A gente consulta o preço hoje, fala para o cliente que o preço hoje é isso, amanhã a gente chega aqui, o cliente chega aqui, o preço já não é mais esse. A gente não sabe nem se vai estar empregado amanhã. A gente não sabe nem se vai ter salário, porque a coisa está desse jeito. Ele disse, está desse jeito que você está vendo. O ânimo dos funcionários aqui está nessa expectativa que você está vendo. Deixa eu dizer, eu falava para ele o seguinte, disse, ó, fulano, vamos orar, porque Deus pode suprir, Deus pode cuidar. Como é que você está falando isso? Foi Jesus quem falou, ué. Jesus disse assim, que Deus cuida dos pássaros, cuida das ovelhas, cuida dos lírios, por que Deus não vai cuidar da gente? Você percebe, irmãos, que as lutas momentâneas não definem a nossa história? Ontem eu escutei rapidamente, o Fernando vai lembrar, de um testemunho de uma pessoa que já partiu para o Senhor Jesus. E no desemprego que ele atravessou por 1 ano e pouco, foi uma crise momentânea que ele passou. Ele dizia assim, eita Deus bom esse nosso. Porque nesse 1 ano e meio de desemprego que ele passou, foi o 1 ano e meio que mais ele comeu bem. Que não sabe de onde, foi do céu. Mas a compra chegava lá e chegava coisa de primeira. Se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das ovelhas, Deus não vai cuidar da gente, irmãos. Você percebe que viver na carne é perder isto. É perder esta esperança e ao mesmo tempo uma certeza de que Deus cuida da gente. Aqui na nossa igreja eu já ouvi vários testemunhos de pessoas assim, que estavam desesperadas, e você já ouviu um monte de gente falar isso aqui, que ainda estava na casa dele, passando por uma luta, de repente alguém bateu na porta da casa, e levou um dinheiro para ele, e levou uma cesta de compra, e entregou isso, entregou aquilo, e algumas pessoas, a gente não sabe. É Deus quem cuida da gente, por isso que o medo na nossa vida não cabe esse tipo de coisa. A nossa fé, baseada naquilo que nós professamos, ela traz eficácia. A graça do Calvário, que lá na cruz o Senhor se estabeleceu, é a relação que Deus tem conosco. Nessa noite você só está sentado aqui, eu só estou falando aqui, você só está ouvindo aqui, pelo menos quem está aqui ou aquele que está em casa, por uma coisa que nos une a comum: a graça, que se comunica a graça. Famílias diferentes, alguns não amados pelos pais, outros amados, uns órfãos, outros da vida do crime, outros da vida do vício, outros até não faziam isso, mas eram ateus, uns que se desviaram, e a graça veio sobre as nossas vidas, e a força do pecado, a lei do pecado que nos levava para o abismo, não nos leva mais. Paulo está dizendo que Deus nos justificou no verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isto significa dizer que Deus nos declarou dali para frente justos. Então, por mais que venha alguém e diga assim, essa mulher não vale nada, porque em tal época eu já me deitei com ela. Fulano não vale nada por causa disso, daquilo. Sim,
Mas eu não era salvo, eu não tinha recebido a Cristo. A partir deste momento que Cristo entrou na minha vida, eu me tornei justificado no Senhor Jesus. O homem pode não perdoar. É possível? Opa, irmão, como é possível? Como é possível? Como é possível algumas pessoas olharem para nós e dizer: eu não acredito no que esse cara prega. Eu não acredito nessa pessoa pelo estilo de vida que ele fez. Eu vi um dos exemplos que misericórdia. Talvez alguns de vocês aqui vão se lembrar de um garotinho de Mogi das Cruzes que foi sequestrado e morto pelo segurança que cuidava da família. Eu não me lembro, não tenho certeza se o sobrenome era Sato, do garoto. Quem tem mais de 30 anos, 40 anos aqui, vai lembrar, ou que tem um pouco menos sobre isso aqui. Os pais contrataram alguns policiais que, na hora de folga, davam segurança para a família. E qual não foi a surpresa no período pós-esclarecimento do sequestro com a morte da criança, que quem premeditou, arquitetou todo aquele fato foram um ou dois dos policiais que cuidavam da segurança. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Falar para perdoar é fácil, né? É fácil. Como é que você olha para um cara que tirou a vida do seu filhinho de 6 anos, 7 anos de idade e dizer: te perdoo? Tem hora que a gente não deve nem abrir a boca para falar um tipo de comentário e entender que Deus tem o seu jeito e a sua forma. Recentemente veio uma reportagem, e eu acho que eu preciso ser crente melhor. Os pais foram visitar os assassinos da cadeia e disseram: eu vim aqui para liberar perdão para você em Cristo Jesus. Para mim isso é muito forte, irmãos, porque é uma situação que aquele sentimento que aprisionava o coração dos pais não aprisiona mais. Só pessoas justas em Cristo conseguem ter isto. E eu não estou aqui dizendo para vocês, sendo um hipócrita, de falar em cima do púlpito que isso é moleza. Para mim, não é. Para mim, não seria. Talvez eu tivesse que orar muito, 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 muito. Seria uma coisa entre eu e Deus, por causa da dor que me provocaram. Mas o que Paulo está dizendo, escute bem isso que eu vou lhe dizer agora. Que uma vez que a pessoa aceita a Cristo, inclusive algo que para nós é terrível de admitir, um assassino como esse, se aceitar a Cristo, tem o perdão. Vai pagar? Vai. Provavelmente vai puxar os 30 anos de homicídio e nada do que ele pagar na lei da terra vai trazer o garoto de volta. Mas o perdão de Cristo na vida dessa pessoa é indiscutível. Lá em Zacarias capítulo 3, traz um fato muito importante para a gente caminhar para o fim já essa noite. Que Satanás não perde tempo de nos acusar. Zacarias capítulo 3, de 1 a 7, diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça.
E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-na de roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Sabe o que é isso, irmão? Paz. Sabe o que é isso aqui? É aquela situação em que muitas das vezes nem nós nos perdoamos. Isso é terrível, porque quando nós não vivemos a palavra, nós não experimentamos paz no coração. O diabo não perde tempo de dizer: ele não merece, ele não pode, ele foi isso, ele foi aquilo. Fulano, Beltrano, Ciclano, conhece o seu passado, etc, etc, etc. O que Paulo também está fechando nesse raciocínio com todos é dizer que a paz que vem de Cristo nos tira toda e qualquer consequência do medo que vivíamos. Mas o diabo, ele é um bom artífice, um artista, melhor dizendo, sim, ele é. Ele trabalha em cima das nossas emoções. Paulo está dizendo que quando nós vivemos na paz do Senhor, nós vivemos a justificação pelo seu sacrifício, e esta é uma declaração que não muda. Deus não pode mudar, Deus não vai mudar no que Ele falou. Nós podemos até nos acusar a nós mesmos ou sofrer acusação dos outros, mas Deus jamais vai nos acusar do tempo lá de trás. Você pode dizer um amém por isso, meu irmão? Isso é muito forte. Jesus já pagou o castigo e nós estamos seguros neles. O verso 34, relendo novamente com você, diz assim: quem é que condena? Se Cristo morreu e até ressuscitou dentre os mortos, e o qual está sentado à direita de Deus intercede por nós, quem pode nos condenar? O que vivíamos, o que éramos, o que estamos passando no momento, não nos afeta. Deus não falha e nunca falhará com os seus filhos. E por último, Paulo traz algo interessante para nós. As dificuldades da vida trabalham a nosso favor. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As provações da nossa vida, irmãos, elas não são muito desejadas, e eu não gosto. Talvez a grande maioria aqui prefira: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, não precisa me provar. Mas fazem parte. Primeiro, nos aperfeiçoa. Segundo, a glória do Senhor se manifesta na nossa vida. Realmente, eu não merecia, eu não tinha esse direito, mas pelo Senhor, agora eu sou fortalecido. As dificuldades nos trazem um aproximar de Deus. Mas perceba que alguns não entendem assim. E quando passam pelas suas dificuldades, caem e não voltam mais. O amor de Cristo estava neles? Sim, o amor estava. Mas eles estavam em Cristo? Não, não estavam. Estavam vivendo o momento, estavam vivendo na carne, estavam passando por essa coisa comum. Jonas, como é que Jonas consegue entender Deus falando: vai lá para Nínive e prega a minha palavra? Ele se revolta tanto com Deus que ele não vai. Ele pega o navio para Tarsis, já conhecemos a história, e no entanto o Senhor o traz, depois que um grande peixe o engole, e ele vai à cidade de Nínive contra a vontade, e quando ele prega, os ninivitas se convertem, e Jonas vai entrar num questionamento segundo com Deus. Eu não falei que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria ir lá em Nínive, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, porque eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor ia os perdoar. Deus disse: é isso mesmo, é isso mesmo. Mas a história provou que depois daquele tempo, os mesmos que receberam a Deus e deles fizeram a conversão, tempos depois abandonaram a fé. Entenda, irmãos, que nesses dias que nós estamos passando na face da terra,
Muita coisa nós ainda vamos viver. Muita coisa. Muitas circunstâncias nós ainda vamos passar. Agora mesmo. Agora mesmo. Nossa irmã Edívia está ainda no hospital. Olhando para o natural, eu dizia ontem à noite, a irmã Edívia recebeu mais uma vez, mais uma chance. Ainda está lá, está passando pelas dificuldades, a gente continua orando por ela, mas quando a gente viu o que ela estava vivendo, nosso coração se inquietou um pouco por dizer, Senhor, será que não é? Ao mesmo instante em que ontem pastor Rogério enterrou o pai dele, o irmão Gessé. É a vida. O pastor Rogério orou pelo pai dele, para que Deus curasse. Mas aprove a Deus, na sua infinita vontade de levar. O que isso muda na nossa fé? Nada. Nós continuamos com o mesmo propósito. Eu não tenho desânimo, eu não tenho medo do julgamento, eu não tenho nessa condição medo, porque eu sei que maior é o que está comigo e o que está garantido ali. Irmãos, enquanto nós estivermos arraigados na terra, vai ser difícil entender os propósitos de Deus. Por isso que muitas das vezes nós temos dificuldade de abrir mão do eu, de abrir mão de algumas coisas, porque ainda vivemos na carne. Viver na carne afasta milagres, irmão. Várias experiências de pessoas, a irmã Rita gosta muito de trazer sempre nas suas explanações alguns exemplos de missionários e de tantos outros. A gente sempre, quando começa a ler sobre os heróis da fé, e um pouco até da história cristã, a gente descobre o quanto algumas pessoas foram muito melhores do que eu. Porque passando por tudo que passaram, não abriram mão da fé. O momento que nós estamos passando agora na terra é um desses momentos que tem trazido medo. E eu não sei se você entende isso, mas logo no começo da pandemia, alguns irmãos aqui da nossa igreja me procuraram e disseram, pastor, eu estou com medo de sair no quintal. Eu falei, irmã do céu, como que você não vai no quintal? Não, estou com medo, porque o coronavírus está lá no quintal. Irmã, não é assim, não é assim. Perceba. Hoje, nós estamos aqui. Mas talvez amanhã um de nós não esteja mais. Um infarto, um acidente, essa doença. Eu vou deixar de viver crendo em Deus, porque o momento que eu estou passando está dizendo que eu sou um derrotado. Eu não sou. Se eu fizesse uma pergunta agora, seria apenas uma prática de mexer com plateia. Quem quer ver Jesus? Todo mundo ia levantar as mãos, sim. Mas quem quer morrer? Aí já, não é? Pastor, não é bem assim, dá um tempinho. Pois bem, irmãos. Paulo termina dizendo uma das frases que eu gosto muito dele. O viver, para mim, é Cristo. E ele diz, se morrer, morremos por Cristo. Se viver, vivemos por Cristo. Por que nós não temos medo? Porque quem quer ficar nesse mundo, que fique. Essa cadeira que você está sentado, a sua cama de casal gostosa que você tem, a sua geladeira triplex, maravilhosa, tudo isso é nada, se comparado ao que foi garantido lá na cruz do Calvário para nós. Por fim, irmãos, eu me lembro que eu era menino quando eu li isto. Eu li um comentário e eu fiquei chocado com isso. Menino, infantil, tinha 14 para 15 anos. Diz que Jesus vai voltar, arrebatar a igreja. Ah, não, Bíblia é Bíblia, vai. Mas é possível que Jesus volte só para mim. Como assim? Ele pode me chamar essa noite.
Pode. Sim ou não? Pode ser. Pode ser que amanhã nosso telefone toque e fale assim: meu Deus do céu. Ele entendeu. Ele chamou. Ele teve por precioso. Ele pode chamar. Agora eu não vou mais cantar, eu não vou mais congregar, eu não vou mais viver, eu não vou fazer mais nada, porque... Não, irmão. Nós devemos fazer tudo o que temos que fazer perante as leis da terra, naquilo que não afronta a lei de Deus, e entender que aquilo que foi garantido por nós na cruz do Calvário não tem preço. Vai ficar a casa na praia? Vai. Vai ficar o helicóptero? Vai ficar. Vai ficar o carro? Vai ficar tanta coisa. Por que a gente vive hoje pregando, cantando, congregando? Vou poetizar aqui, né? Evangelizando. Porque a nossa esperança não está aqui. O que falam, o que dizem, o que condenam, as pressões, as dificuldades, etc. Tudo isso não é nada quando comparado à liberdade que Ele ganhou lá na cruz do Calvário por nós. Isso é muito interessante. É um bem precioso. Talvez alguns de vocês aqui, ao irmos para casa hoje, findando esse assunto, esteja mais tranquilo. Porque não é gostoso para nós lembrarmos das coisas erradas que fizemos. Não é confortável para a mente de um cristão você ter que conviver com coisas que você não devia ter feito. Isso machuca, pelo menos a mim me machuca. Você vai deitar e... que eu queria... Sabe aquele sentimento assim... Ai, Senhor da glória. Não devia ter falado, não devia ter feito. Eu já fiz. Já falei. Eu olhei por um lado, vi uma coisa, falei e botei para frente. Mas eu nunca imaginava que por trás daquele comportamento, o que estava acontecendo com aquela pessoa era isso. Eu não tinha um mínimo. Pois é, irmão. Mas às vezes, já foi. Já foi. Eu já puxei o gatilho, arremessei a flecha. Fiz o que não devia, porque eu vi uma coisa, interpretei de um jeito. Dias depois, semanas depois, eu soube a real das coisas. Meu Senhor da glória. Tem coisas que não dá para consertar. Tem coisas que não dá para consertar. O que a gente faz? Se conserta com Deus. É o que dá para fazer. Quando Jesus olhou para aquela mulher, que foi apanhada em flagrante adultério, ele tem a frase que ele diz, é para a gente praticar. Cadê os teus acusadores? Estão aqui. Vá e não peques mais. Que tipo de pecado Jesus estava se referindo? Lógico que era o pecado. Mas qual foi o flagrante dela? Não foi adultério? Para com essa vida. Para com essa vida de adultério. Vai viver uma vida nova. Não fique refém das coisas que você não acertou, que você deveria de fazer, que nós deveríamos de fazer de certo, e não fizemos. O próprio Paulo disse assim: eu queria fazer o bem, mas quando eu vejo, eu fiz o mal. Agora, irmão, se Paulo faz uma declaração dessa, me dê, papai. Porque tem coisas que a gente tem vergonha de olhar no espelho e falar assim: não devia ter feito. E tem coisas que demoram meses e anos para a gente. Mas esta noite, para quem está em casa e para quem está aqui, eu quero fechar e dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal e todo pecado. Amém? Não se esqueça nunca. Você pode se esquecer de tudo que eu já preguei nessa igreja. Não se esqueça nunca. Jesus te ama. Enquanto nós estamos vivos, sempre dá tempo da gente consertar. Não deixe para consertar as coisas quando o seu desafeto ou o seu sei lá o que não estiver mais, porque isso vai te trazer problema. Aproveita e toma uma posição hoje.
não se esqueça que uns erram falando palavrão, outros erram sendo fofoqueiro. Uns erram através de sexo ilícito, né? Pintando e bordando aí fora. Outros erram pegando dinheiro ilícito e colocando no bolso. Todo mundo erra. Mas Deus não despreza ninguém. Esta noite, mais uma vez, eu termino dizendo para você que Deus tem um projeto de paz a nosso respeito. Só por Ele nos salvar já é fantástico. Amém ou não? Fique em pé, por favor. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. Rosiane Rezende é sua parente? Não, né? Nós vamos orar, irmãos, nessa sua oração de agora. Eu sei que todo mundo aqui está... O Agostinho pergunta umas coisas para mim, eu falo assim, Agostinho, eu não estou vendo televisão, já não está dando, não consigo. Até quero assistir o noticiário, mas agora lascou um pouco, né? Mas as coisas que eu escuto, a sensação que dá, é que estava indo embora essa pandemia praticamente. Chegou vacina, chegou tudo, e de repente o interior do lado de lá de Campinas, de Hortolândia, de Dracena, aquele canto está... Então, meu irmão, vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai. Estar vivo é um privilégio hoje. Acho que nunca foi tão para a nossa geração comum falar isso. Mas, Senhor, que coisa que estamos vivendo, que momento que estamos vivendo, Senhor. Quantas pessoas que estão dizendo assim, eu nunca mais vou fazer isso e vou aproveitar a oportunidade. Tomara que aproveite mesmo, tomara que a gente cresça mesmo diante de tantas coisas, Senhor. Queremos apresentar, eu disse para o pastor Renato que iríamos orar pela sua cidade. Eu quero orar pelos enfermeiros e médicos daquela cidade que estavam pensando em desistir, de entregar os pontos, de tanto que as pessoas estão morrendo lá. Eu quero orar, Senhor, por todas as cidades do Brasil que estão passando por esse momento tão difícil e tão terrível. E eu quero pedir ao Senhor que continue falando nos altares, continue falando nos púlpitos, trazendo ao teu povo e trazendo também a oportunidade para quem não te conhece, de se converter, largar as coisas erradas, abandonar, Senhor, as práticas e vir para o Senhor que pode trazer e com certeza um plano muito melhor que é a vida eterna. Senhor, muda, Senhor, a história da nossa família, por misericórdia. Envia pastores, missionários, mulheres, homens, crianças, para falar com aqueles nossos parentes que estão longe do Senhor, alguns que não se converteram e alguns que se afastaram do teu caminho. Senhor, nós terminamos hoje algo muito sério, Senhor. Nós não somos refém de nada. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós te pedimos essa noite sobre a vida dos doentes, dos necessitados e de nós mesmos, Senhor. Todo espírito aprisionador que tenta se aproximar e trazer, Senhor, um tipo de terrorismo no nosso psique, um temor de viver, de andar, de fazer a vida caminhar, seja repreendido diante da salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Senhor, e entendemos, ó Pai querido, que o Senhor é bom e que as tuas misericórdias duram para sempre. Aonde estiver um cristão esta noite, dentro ou fora desta igreja, passando pelo vale das finanças, passando pelo vale da saúde, passando pelo vale do emocional, Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora. Aquela senhora que tem ligado todos os dias o programa, dizendo que não tem mais prazer na vida porque o seu companheiro lhe abandonou. Seja quebrado e repreendido isso aí, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós continuamos e profetizamos sobre a vida dela, no nome do Senhor, abrimos a nossa boca dizendo, não, o sangue de Jesus Cristo te purifica, te dá força e te dá graça. Senhor, esta senhora de Araraquara, a Rosiane, ela está pedindo também oração. E nós levantamos a nossa voz, o nosso clamor, para que o Senhor alcance ela, sua família, sua casa, e restabeleça, Senhor, a paz sobre ela. Não sei se é saúde ou o que é, mas eu sei que Deus pode mudar o estado que está.
Deus pode trazer paz. Senhor, se tem alguém que estava aflito, agitado, Senhor, nesses dias pelo baixo salário, ou pelas dificuldades, apreensivo por uma demissão, ou passando por uma luta, que ele, nesta noite, saiba que Deus é muito maior na vida dele, e que Deus tem outros planos para cada um deles. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos salvar, porque não merecia, eu não, de jeito nenhum, mas o amor de Deus por mim e pelos meus irmãos se manifesta através de Cristo Jesus. Dá-nos uma noite de paz, guardados no Senhor, no grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo. Digamos todos juntos, Maranata. Deus te abençoe, vá em paz e até domingo em nome de Jesus.